do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, hoje celebramos duas grandes festas maravilhosas dedicadas a São Dionísio Areopagita e a Hierônimo de Egina. Mas antes de falarmos sobre esses maravilhosos santos, falemos sobre o Evangelho de hoje, onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fala sobre um tema muito importante, um tema que diz respeito à lei natural. Se nós observarmos, quando nosso Senhor diz, fazei aos outros o que quereis que eles vos façam, em uma só palavra, é uma lei muito simples que coloque sempre no lugar do outro. E aquilo que você achar que o outro gosta, você faça com ele. O que você achar que ele não vai gostar, não faça-o. Esta, queridos amados cristãos, muitas vezes pode parecer que é algo, digamos, extremamente difícil de se realizar. Parece-nos, quando nós escutamos isso, que só esse ponto do Evangelho, onde nós avançarmos para o outro nível, que será até amar os inimigos, parece que desde já aqui nós estamos já bastante defasados em nossa consciência. Porque muitas vezes nós fazemos exatamente aquilo que nós não desejaríamos que ocorresse conosco, aos outros, por ímpetos e várias outras questões que agora não vou entrar, vocês podem fazer ideia, o que é que nos impele a agir, às vezes, de maneira desordenada para com essa lei natural. Mas a verdade é que essa é uma lei e ela resume todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, se vocês forem ler os livros dos profetas, os mais de 300 submandamentos dos 10, os detalhes, como nosso Senhor colocou, sobre Levítico, Números, Deuteronômio, todo um Torá, assim como todos os profetas, o seu exemplo de vida, os juízes, todos esses personagens, todos eles viviam uma luta aí dentro de si para conseguir manter uma lei que se resumia a isso. Fazei vós com os demais aquilo que vós quereis que eles vos façam. E todo o Antigo Testamento, na verdade, vem lembrar ao povo de Israel que isso, na verdade, é uma lei natural. É uma chamada lei da consciência. Como alguns pagãos estavam deixando isso de lado, então Nosso Senhor teve que estabelecer isto de maneira escrita. Mas, na verdade, Adão, desde o paraíso, já tinha isso escrito dentro do seu coração, como uma lei da consciência. E a consciência, sendo a voz de Deus, é óbvio que a própria voz de Deus diz a nós todo momento, quando nós levantamos, caminhamos, comemos, todo o nosso estilo de vida, na verdade, podia se basear-se nisso. Até como lema podemos colocar em nossos armários, nossos escritórios: eu farei com o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim. E não farei com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Isso, na verdade, é uma lei muito natural, mais natural do que isso não existe. Talvez mais natural do que isso, só a água, só o ar. Porque realmente todo ser humano que estiver bem da cabeça, não estiver dotado de algum tipo de enfermidade psicológica, esquizofrenia, alguma debilidade, ele raciocinará e encontrará essa lei naturalmente em si. Como alguns pagãos estavam desvirtuando-se devido às paixões, então ao menos Israel teve essa lei revelada, sendo que ela na verdade era uma lei interior, mas teve que ser revelada, na verdade, colocada novamente às claras na consciência obscurecida do povo de Israel, de que isso que na verdade nem podemos dizer que seria uma revelação nova. Na verdade, a lei estava aí, a revelação ainda estava por vir com o Messias. Mas a revelação divina, a vontade de Deus para com o seu povo, devido ao pecado do homem, teve que ser novamente dada a ele de maneira mais esclarecida, tem letras, em lei, legislação, porque o homem estava louco de pedra, e por isso todo o Antigo Testamento resume-se nessa proclamação desta lei, do que nós chamamos uma moral. Fazer com o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse contigo, não faça o que você não gostaria que ele fizesse contigo. Básico. Entretanto, meus amados cristãos ortodoxos, entre o meio do que nós chamamos modernamente os moralistas seculares, eles começam a analisar estas coisas e começam a proclamar em nossa época, esses moralistas seculares, que até, infelizmente, é um veneno tão grande que até a igreja está cheia deles hoje em dia. Se na época a igreja primitiva lutava com dentro os gnósticos, hoje eu posso dizer
que eu luto e nós lutamos juntos contra o farisaísmo, o moralismo, esse ímpeto religioso e moral dentro da própria igreja. Que tristeza imaginar que a própria concepção do que nós vamos ver nesse sermão hoje é muito mal entendido pelos próprios cristãos étnicos, auto-intitulados gregos, e por isso automaticamente ortodoxos, ou russos automaticamente ortodoxos, e talvez receberam a fé como uma cultura, mas não a fé de coração. Ou nós mesmos, que também recebemos a fé, de alguma maneira fomos iluminados, mas talvez preferimos estar apegados às noções dos moralistas seculares. O que é que os moralistas seculares têm pregado hoje em dia? De que não há nada divino, nisso que eu acabei de dizer, em relação a essa lei natural da consciência. Que o ser humano, na verdade, com seus pensamentos, matutando, ele chegará à sua conclusão naturalmente. E acham que a lei chama-se natural por isso, de que, na verdade, não há nada de uma impressão divina nesta lei de automaticamente, podemos dizer, a mínima referência de moral. Olha, o que você gostaria que fizesse por você, faça aos outros. Por que não fazer? Se você gostaria de receber o bem, só de você não praticar o bem, você já está errado. E se você não gostaria de receber o mal, só de você praticar o mal para outro, você já está completamente errado na sua própria consciência. E os modernistas seculares, os moralistas seculares, perdão, que também são modernistas, podemos dizer, eles pregam de que isso não tem nada de divino, nada de divino passa por essa concepção, que isso é produto dos pensamentos do homem, que matutando, chega a essa conclusão automaticamente. Mais ainda, há 2, ou melhor, 3 séculos atrás, nasceu na França o que nós chamamos o Iluminismo. O Iluminismo foi toda uma corrente de filósofos que também se filtraram depois na igreja através de teólogos, através de seminários, através de academias teológicas cheias de modernistas seculares, que começaram a dizer o seguinte: remover tudo o que é de Deus da sociedade. Todos os níveis da sociedade passariam a ser removidos de qualquer vínculo com o divino. Acusando, inclusive, que a igreja, os tempos que a igreja reinou como império, como cultura, as universidades que ela chegou a fundar no estilo dela, as bibliotecas, todo o volume literário, científico que a igreja produziu, sem nunca negar a Deus. Agora o iluminismo, nascendo na França e espalhando pelo mundo, negaria tudo a participação de Deus, até mesmo no vínculo com a ciência. Houve a partir daí uma separação grande entre ciência e Deus, como se elas nem se casassem ou quando se casam de maneira ambígua. E esses modernistas, moralistas seculares, já avançados no iluminismo, começaram a pregar de que, obviamente, toda essa concepção de moral elevada, ela jamais, de maneira alguma, tem nada a ver com o toque de Deus no homem, e eles possuem todo um argumento científico para dizer que, na verdade, por que o homem chega a essa conclusão natural? Porque o homem é um animal mais desenvolvido, com um cérebro maior que os demais animais e um cérebro ainda mais complexo que os outros mamíferos. Sendo um mamífero mais complexo, mais desenvolvido, devido a esta adaptação e seleção natural, o homem chegou a um desenvolvimento tal de que a moral nele surge, ele tem como raciocinar e pensar de que sim, naturalmente eu concluo, eu que sou um ser pensante, não devo fazer com o outro aquilo que eu não quero que ele faça a mim, e devo fazer o outro exatamente aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Entretanto, meus amados cristãos ortodoxos, nós podemos questionar esse pensamento iluminista pela seguinte questão: se nós analisarmos, na verdade, o curso natural das coisas, já que o iluminismo prega o naturalismo nesse sentido exacerbado de ser, vamos analisar o seguinte: qual é a lei que impera na natureza? É a moral. Existe a moral no reino da natureza? Não. O que existe é a lei da sobrevivência. Da sobrevivência de quem? Do mais adaptado, do mais forte, custe o que custar. Querem exemplos? O leão, quando chega no meio de uma selva, onde há uma comunidade de outros leões machos, eles disputam até a morte, ou até que alguém ceda,
aquilo que é a posição alfa. Enquanto alguém não se estabelece como alfa, não existe nada de paz. E tampouco existe nada de errado nesse instinto do leão, porque é óbvio que ele tem que se estabelecer como alfa, e a natureza vai jogar na frente de todos, escancarar na cara. Vocês não são tão bons e não rugem, não são tão resistentes, tão violentos como eu, o alfa. E eu tenho o direito, a partir de agora, de mostrar que a minha adaptação, o meu gen é superior. E então, para que entendam esta linguagem, depois de toda a batalha, o que o leão alfa fará? Ele comerá, assassinará todos os outros filhotes dos outros leões que são beta, assim chamemos. Isso nós vemos aqui alguma moral? Não. Nós vemos que a lei que imperou foi novamente a lei da sobrevivência, do mais adaptado, do mais forte. E óbvio que os genes que são inferiores foram descartados, podendo a natureza agora contar com um gene mais superior para a próxima geração daquela biorregião de leões. Se nós formos ver as aves quando quebram os ovos, os seus pintinhos nascem, quebram os ovos, os seus filhotinhos, elas logo observam que um ou outro nasce fraco. E de propósito, esta mãe matará aquele mais fraco da ninhada, porque se ela for perder tempo alimentando esse passarinho, ou esse pintinho da própria galinha, que este já nasceu mais fraco, mais enfermo, ela vai perder tempo tendo que dar mais atenção a ele, vai prejudicar a sobrevivência dela, a logística dela para alimentá-lo, como dos outros irmãos que são mais fortes. Então ela automaticamente o separa e até deixa morrer de fome, de sede, ou até mata e come o próprio filhote. Mais uma vez nós vemos aqui a moral? Não. Houve alguma coisa de errado, tanto na lei que o leão vive, sobre o qual o leão vive, ou a galinha, ou as aves? Também não, eles estão lutando pela sobrevivência deles e da hegemonia de um melhor gene. Ao mesmo tempo nós vemos as hienas. As hienas também são mamíferos e elas sempre comem, aproveitam-se de todo, como o ecossistema se complementa, como nós cansamos de dizer, de maneira holística, nada se perde na natureza. Os mais fracos das ninhadas, naturalmente as hienas são adaptadas a sempre caçar ou os filhotes, ou os mais fracos, ou os mais velhos, os mais anciãos, os que já estão com alguma virose. As hienas automaticamente elas nunca vão disputar com o mais forte, sendo ela um predador, dos outros copredadores aos quais ela caça, ou os bichos presa, como nós chamamos na cadeia trófica. A hiena vai aproveitar-se dos mais débeis e vai comer. E outra, a hiena não vai comer os mortos, a não ser que haja carcaça disponível. Mas de preferência a hiena gosta de comê-los enquanto estão vivos, porque mais sangue jorra. Há mais sangue jorrando do animal vivo e ela pode se nutrir mais desse sangue que, se tivesse já uma carcaça de 3 dias, houve perda já desses líquidos para o ambiente. Então, tudo o que nós vemos a lei pura da sobrevivência. Se o homem, segundo os científicos atuais, faz parte da natureza como um todo e, portanto, ele vive segundo as leis naturais, não haveria nenhuma possibilidade, sendo ele até o mais racional, o que se veria que surgiria, na verdade, todos seríamos indefinidamente sempre déspotas, absolutistas, sanguinários, assassinos, e sempre seríamos regidos por essa lei. Uma outra pessoa nasce assim, já com alguma paixão voltada para a crueldade? Sim, mas nós vemos que todos os seres humanos concordam de que é normal matar? Pelo contrário. Há uma convenção mundial, e todos nós nascemos, sabe? Ninguém precisa nos dizer que matar é errado. Todos os filhos ali que nascem órfãos, na consciência dele já está escrito, matar é um crime, é óbvio que é um crime. Aos que estão desajustados, existe a prisão, a correção, as punições para corrigir o infrator. Mas não há uma só pessoa que se diga pelo psicólogo, isso que escute, eu acho que matar é bom. Então você é um serial killer, você é um psicopata, sua mente possui danos, você precisa de tratamento. Houve alguma menção do divino aqui? Não. Mas acaso nós vemos aqui coerência da ciência moderna?
dos moralistas seculares modernos? Não. Nós vemos que pelo curso natural da evolução, segundo eles dizem que ocorreu, já que negam o criacionismo, segundo o curso natural da seleção do mais apto e do mais forte, o homem sendo parte da natureza, e aqui isso é verdade. O outro extremismo é o homem moderno que se crê o homem jaula, o homem urbanos, que se considera desconectado já da natureza, não imagina. Eu, se quero, posso ver acima da natureza. Mas o que você come? Alimentos processados, e por isso nós temos tecnologia, e não há por que eu considerar o meu da natureza mais. Ok. Esse é um extremismo doente, que gera doenças. Porque o ser humano, sim, ele precisa se entender e considerar como parte da natureza dos ecossistemas, isso sim. Agora, vamos ver, se ele é parte do ecossistema, e o ecossistema produz todo um feixe de complexidades biodiversas, onde a lei que impere é a seleção do mais apto e do mais forte, onde é que do ser humano veio essa mágica dessa lei de que, lá, o que eu não quero para o outro eu não farei, e o que eu quero de mim eu sairei fazendo também. Isso é uma pessoa sã. É porque aqui, meus amados cristãos ortodoxos, nós chegamos à conclusão de que o ser humano não é somente do reino natural. Sim, ele faz parte do reino natural, mas ele também tem uma outra parcela dentro dele. O macrocosmos, o microcosmos, dentro do macrocosmos, que o que nós chamamos o mundo visível e invisível se complementam. Então, o ser humano, ele é que é um microcosmo por corpo, por ser corpóreo, dentro dele é o macrocosmo, o mundo invisível, o mundo dos anjos. E se é essa explicação, a única que cabe, a única que pode afirmar-se, é a única que a Igreja Ortodoxa defende, todo cientista cristão, ou até mesmo um judeu que seja honesto na sua ciência, ele jamais vai negar a lei natural ao ponto de dizer, sim, a moral elevou-se no ser humano porque ele evoluiu. Oh, que lindo ser mamífero racional. Claro que não. É porque nós temos uma parcela divina dentro de nós. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E o Criador faz chover a chuva sobre maus e bons. Como disse a Escritura, sejais misericordioso como vosso Pai Celestial é misericordioso. Porque Ele faz o sol nascer sobre os gratos e os ingratos. Faz a erva vir com força após a chuva para a terra de um bom, de um criminoso, de um assassino ou de um homem justo. Toda a terra bem atubada, com boa irrigação, responde. Até o sucesso no mundo. Deus se engana quem acha que Deus privilegia, ou nós cristãos ortodoxos, ou os protestantes com a teologia da prosperidade, ou os judeus com o sabat, ou os muçulmanos com o Islã. Por sermos adoradores do Deus poderoso, seja qual ele for, Deus nos coloca à frente de outros. Não. Sucesso nesse mundo significa esforço, trabalho duro, competência e, obviamente, também a lei do mais forte sobre o vencer imperará, e você vai conseguir colher os frutos do seu trabalho. É errado pedir que Deus te fortaleça? Não, isso é humildade. O humilde, até mesmo sendo forte, ele pede que Deus o ajude nesse caminho. Mas nós vemos muitas pessoas que não creem em Deus, cheias de sucesso, então é como se Deus não abençoasse os cristãos, todos pobres, todos maltrapilhos, e abençoa quem é ateu. Ou, segundo alguns dizem, não, é porque Deus não gosta que o cristão prospere. A pobreza é a única coisa que existe para que nós sejamos salvos. Essa teologia da libertação é comunismo, teologicamente, politicamente. É um cristianismo politizado. O que impera aqui é o equilíbrio. É entender que o homem é, sim, produto daquilo que é a lei natural. E essa lei da consciência, a voz de Deus, que fala nele o que é certo e o errado, para com a moral de não fazer o mal ao que nós não queremos, como aquilo que nós não queremos receber. E também fazer o bem como aquilo que nós queremos receber. Isso aí já não é consequência da lei natural em relação às coisas criadas. É produto da lei natural, segundo a primeira lei acima da natureza, chamada lei da consciência, que não é como se fosse, é a própria voz de Deus no homem, porque o homem é parte microcosmo e parte macrocosmos. O mundo invisível, imagem e semelhança de Deus. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo colocou como essa cerca no Antigo Testamento e resumiu o Antigo Testamento a uma só frase. Esta que ele acabou de abrir o Evangelho de São Lucas hoje.
Mas depois ele continuou. E como nós não estamos mais no Antigo Testamento, nós não temos mais nem o direito de permanecer equilibrados no que diz respeito a essa lei naturalmente recebida por sermos imagem e semelhança de Deus. Uma vez que Deus agora se fez homem, as leis naturais foram quebradas. É normal que Deus tenha corpo? Não. Mas ele assumiu. A lei natural foi quebrada por ele mesmo. Chama-se sobrenaturalidade. A sobrenaturalidade chegou para o ser humano caído de Adão. Os filhos de Adão naturalmente podem chegar ao máximo aqui. Sou imagem e semelhança de Deus, faço bem, porque o bem tem que ser feito. Sem justificar, sem ficar perguntando, mas por quê? Mas fulano não me retribuiu nunca. Faça-o. Isso não é natural que tu negues o bem. Porque tu gostaria que alguém te negasse o bem? Faça-o. Eu retribuí o mal, porque alguém se vingou de mim, me pisoteou, me puxou o tapete. Tu gostarias de que alguém se vingasse de ti com essa moeda? Porque tu não paras. Segura o mal dentro de si, defenda-se dele, mas não vai retribuir com vingança. Porque a vingança gera mais ódio. Então você se defende, não seja um tolo, os inimigos muitas vezes são inconsequentes, nós temos que nos proteger de maneira implacável. Dar a eles o que eles precisam de empurrão, alto lá. Mas nunca dar a volta e esmagá-los. Porque isso tampouco é natural. Mas nosso Senhor vem com algo sobrenatural. E ele continua o Evangelho dizendo algo muito mais profundo até do que frear a vingança. Amai vossos inimigos. Emprestai sem querer nada em troca. Nem juro, nem nada. Em uma só palavra, dai a quem você puder. O que você puder, sem que essa pessoa nem possa lhe retribuir. Em outra parte do Evangelho complementa, o que a tua mão direita fez que a tua esquerda não saiba. Essas coisas agora sim, já superam até mesmo a nossa própria imagem de Deus. Superam aquilo que aparentemente nós somos programados. E se nós estávamos como perdidos pagãos às vezes, submetidos com a lei antinatural da sobrevivência, sem moralismos, exatamente, sem a moral mínima, mas com total, vamos dizer assim, vingança e necessidade de vencer o mais forte, agora nós somos levados de cabeça para baixo. Não mais no meio termo de não fazer o mal que nós queremos e fazer o bem que queremos, mas a uma coisa que parece que agora vai contra a nossa natureza, vai como que friccionando uma superfície áspera que vai nos, como uma gilete, raspando toda a nossa pele, como nós fomos esfolados no chão, devido a escutarmos isso. Amai os vossos inimigos. Dá exatamente aquele que não pode te retribuir de maneira alguma. E nisso terás grande recompensa no reino dos céus. O que nós estamos falando agora, meus amados cristãos ortodoxos, é a lei do reino. Já não é mais nada em relação à lei do Antigo Testamento, aquilo que diz respeito ao moralismo básico. Nós estamos falando agora do que aparentemente soa antinatural. Como assim? O inimigo, perdoar o inimigo, soa na nossa mente caída de Adão, que é antinatural. Mas a palavra não é que é antinatural, e se verdade, vou concordar com vocês, não é antinatural, mas tampouco é natural. Não é natural. Devo ser sincero, não é nada natural você realmente chegar ao ponto de amar os inimigos. Não farei o mal. Não vou retribuir com vingança, já está ótimo, freiei o meu impulso vingativo. Porque eu não gostaria que alguém que quer se vingar de mim, depois vinha e retribua talvez a vingança no meu filho. Você não está vendo? Eu não pude te pegar, mas o teu filho eu sequestrei e matei, agora eu me vinguei de você. Gostou? Não gostei, não gostaria que ninguém passasse por isso. Mas amar o inimigo já é uma outra coisa. Além de não fazer o mal que nós não queremos, retribuir todo o bem ao mal que recebemos é uma coisa muito difícil e louca de se imaginar. Como eu dizia, parece antinatural. Natural também não é. Então é o quê? Sobrenatural. A partir da encarnação do Logos, os princípios da natureza já foram alterados para aquilo que em seu corpo e em sua natureza humana e divina, em uma só pessoa, há um outro reino ali, agora inaugurado, que é Ele mesmo. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um reino.
um reino sobrenatural. Esse reino tem característica humano-divina, onde o humano submeteu completamente ao vontade divino. E o humano foi fortalecido, insuflado, caído que era pela lei da compaixão e da misericórdia divinas e não humanas. Então, quando você entra no corpo de Cristo, você passa a ser energizado, empoderado, abastecido, programado. A sua mente vai mudando com o que nós chamamos phronema. Não há tradução para essa palavra do grego. Ela quer dizer que você passa aos poucos pela metanoia, pelas proteções de Jesus, as quaresmas, as confissões, a comunhão, principalmente antes de tudo. A oração de Jesus, o sofrimento, as tristezas, o negar de si, o frear um pouco, através do asceticismo, as obediências que o Pai Espiritual nos passa, com o remédio número 1, faça o que eu mando, ponto. Mas você verá que eu estou pedindo algo por amor a você. Essas coisas fazem com que a nossa mente vá mudando, energizando-se com o corpo da natureza de Cristo, humano divina, isso sendo preciosíssimo. O produto a longo prazo de um homem obediente é que ele percebe que amigo, eu vou ser sincero. Joaquim, de 10 anos atrás, eu não sou nada muito boa coisa, não sou muito boa pessoa comparado ao que eu era, mas alguma coisinha, sabe, eu não tenho coragem mais de fazer ali, daquela medida que eu faria. Algo em mim mudou, mas não porque eu mudei magicamente. O produto de Cristo que quis dar o seu poder de fazer com que a minha mente pense um pouco como a dele, e sim, eu entendo agora que não somente fazer o bem como eu gostaria de fazer, mas fazer o bem até mesmo aqueles que me fazem o mal, para tentar explorar o reino dos céus na terra, de uma maneira não somente na liturgia hipócrita ao receber a comunhão, mas tentar viver um pouco disso. É estranho? É, mas é algo que começa a viver em mim e eu quero colocar para fora naturalmente. E eu só sei que é assim, como se diz. Esse mistério que nós estamos falando, o mistério salvífico da mudança da mente de um homem, capaz de fazer o bem até o seu inimigo, é algo que já não vem da nossa natureza caída, mas é algo sobrenatural, dado como um dom ao participar dos mistérios, dos sacramentos da Santa Igreja Ortodoxa. O batismo, o crisma, a comunhão constante, a oração incessante, a confissão, as obediências, todo o estilo de vida vai fazendo com que nós vamos sendo amortecidos no que diz respeito a uma vida de vingança ou apenas de moral, ou de mera justiça. Mas a misericórdia e compaixão vai sendo estabelecida, vai nascendo em nós a lei da misericórdia, que está acima da lei da justiça, a lei da compaixão. Sede misericordiosos como vosso Pai Celestial é misericórdia. Uma só palavra, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E nisso terás uma grande recompensa no reino dos céus. Significa que quando nós vamos movimentando a nossa vontade e tentando, nem que seja lutando ali contra a nossa má vontade, mas colocando a nossa boa vontade e realizar esse procedimento sobrenatural nas nossas vidas, recompensas são nos dadas para outra vida. E nesta vida, consolos começam também a ser nos dados pelo próprio Cristo, que vai mostrando, está vendo como vinde a mim, vós que sois cansados e fadigados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eis que agora toda essa lei que vos diz, tens que se defender, inclusive, sim, odiar os inimigos. Não. Tu tens que, como a justiça, assim, como homem de honra, se proteger implacavelmente dos inimigos, senão inocentes sofrerão. Mas, mesmo assim, ama o teu inimigo, e tu verás o reino dos céus dentro de vós, brilhando com força e poder. Essa recompensa, não há nada neste mundo que possa se equiparar às bem-aventuranças e felicidades que nós teremos ao cumprir essa lei sobrenatural. Como nós, alguns sermões atrás, algumas semanas, perguntamos aos meninos, mas o que é ser bem-aventurado? É uma pessoa que é completamente, totalmente alegre. E ela adquire isso através dessa prática misericórdia e compaixão, ao qual hoje nós estamos vendo que o Evangelho nos ensina. Antes de Cristo encarnar, essa lei não havia sido quebrada para uma sobrenaturalidade. O fenômeno da encarnação não havia ainda sido instaurado e por isso a lei era o que imperava. O Antigo Testamento. Faça o bem como você quiser receber e não faça o mal, se você não quiser receber, e ao menos seja justo.
homem digno de honra e louvor. Mas agora, com a inversão, ou melhor, com a quebra misteriosa das leis naturais, nosso Senhor nos dá que tipo de força? É a lei que nós recebemos agora? Não. Por que pode parecer impossível quando eu falo essas coisas? E eu concordo, eu mesmo, em primeiro lugar, que parece, olha, isso é utópico. Não tem como amar os inimigos. É difícil perdoar a quem nos claramente sabotou com a maior descaradagem. Sim, pode parecer. Entretanto, qual é a força que nós recebemos agora? É uma força natural? Não. Como no Novo Testamento, nosso Deus Salvador Jesus Cristo nos dá forças muito maiores do que aos dos santos do Antigo Testamento recebiam. Vale dizer, antes de qualquer coisa, seu próprio corpo e sangue deificados. E se nós comemos esse corpo e sangue deificados, que foram obedientes a tudo ao Pai Celestial e energizados com a natureza divina, essa natureza humana com a qual nós compartilhamos com Cristo, que agora ao comungar o corpo e sangue, partilhamos também da divina, não faz restar mais nenhuma dúvida ou desculpa de que não é possível praticar. Não existe mais desculpa que nós não temos mais a força, não é mais problema de força aqui, nem fraqueza. Alguém pode dizer, eu sou fraco nesse tema. Não. É que você tem uma má vontade em relação a esse tema, como eu também tenho. Eu mesmo tenho. Mas não é questão de força, nós temos a força. Isso é o que pesa na nossa consciência. Nós temos toda a força do mundo de viver a lei sobrenatural da misericórdia e compaixão. Antes poderia haver desculpa de fraqueza e falta de força. Agora não, com os sacramentos, os mistérios do batismo e da comunhão, força não é problema para vencer nenhuma paixão, muito menos essa de falta de misericórdia e compaixão. O problema aqui agora é sua volição, é sua vontade do homem, que é má e não quer fazer, porque ele não quer simplesmente fazer. Se ele não quer, acabou. Deus mesmo não vai obrigá-lo, porque existe o livre-arbítrio. Ninguém vai obrigá-lo, nem o pai espiritual. Ele não quer, assunto encerrado. Mas dizer que, não, eu tenho uma força, isso é blasfêmia ao Pentecostes. Quando os sacramentos foram dados na hora do sacerdócio, a toda a criação cristã, nós temos força sim, total, para vencer qualquer paixão, qualquer lei natural pode ser agora levada a um patamar sobrenatural, porque nós recebemos recompensas já nesta vida e passamos de graças às graças derramadas no corpo de Cristo, que é a igreja, pelo próprio Espírito Santo, são muito superiores a qualquer tipo de desculpa que possamos dar, segundo a minha moral não me permite. Que moral! Nós vivemos agora além do amor. Isso já ficou. Agora, se eu não tenho amor, se nós não amamos a Deus, porque não amamos o próximo, é um problema nosso. Não do remédio, não do terapeuta, não do hospital, que é a igreja ortodoxa. Poderíamos dar inúmeros exemplos de santos que viveram essa lei de maneira exemplar, desde o começo da igreja até o fim. Poderíamos voltar de novo a falar de Macário. Mas hoje nós temos dois santos especiais, os quais nós podemos nos restringir a falar deles, como foram exemplos especiais para justamente provar que tanto na igreja primitiva como na igreja atual, nós temos aquilo que é a graça do Espírito Santo e essa lei imperando. Primeiro nós podemos invocar São Dionísio Areopagita, discípulo de Paulo, primeiro bispo de Atenas, o homem que escreveu o livro Nomes Divinos, aquele que subiu a todo assim como seu mestre Paulo, como se diz, há 14 anos com esse homem que subiu para onde? Para o terceiro céu. Dionísio fez o mesmo movimento de seu mestre. E quando Dionísio subiu às teorias divinas, ele contemplou todas as cores celestiais e escreveu. É por isso que nós sabemos hoje que existe anjos, arcanjos, tronos, potestades, dominações, principados, serafins, querubins, dominações, tudo isso quem deu à igreja e que os protestantes também davam quando dizem, estudemos os anjos temos ali, eles dizem que é tudo porque viram na escritura, que leram de Paulo, interpretaram, mentira, os detalhes sobre essas hierarquias estão no livro que ele diz, hierarquias divinas, onde ele escreveu sobre os 9 coros dos anjos, e a tradição ficou tão popularizada que até um mínimo cristão, se diga, de qualquer seita, desde os
sabatistas ou batistas, presbiterianos, os 9 coros dos... Da onde veio a cidade de São Dionísio, o Areopagita, primeiro bispo de Atenas, que foi convertido pela maravilhosa pregação de Paulo, astuto, chegou e disse, é o seguinte, dentro do Areópago, cada um podia falar do seu Deus, sua divindade. Existia o Deus do ar, o Deus da chuva, o Deus da sexualidade, Afrodite, Poseidon, seja o que for, falemos sobre esse, o Deus invisível. Esse é o Deus que eu quero falar. E quando Paulo começou maestralmente a discernir que esse Deus invisível era único, na verdade, e o verdadeiro, e por isso ele não podia ser feito por imagem, Dionísio levou essa pregação para dentro do seu coração. Ainda que era um grande intelectual, um grande homem dotado de todas as ciências clássicas da época, se diz em sua biografia, lá na Epístola Paulina, lá nos Atos dos Apóstolos. E Dionísio e toda a sua família se converteram ao Senhor. E fizeram em Atenas uma primeira igreja doméstica, a estilo daquilo que nós, no fim dos tempos, estamos vivendo. Um homem, sua família, orando, fazendo o que tem que fazer, e o resto, Deus sabe como colocar como frutos. E o fruto da vida de São Dionísio foi que toda uma diocese, até hoje de pé está, viva, que é Atenas. Agora, se em Atenas alguém guarda a verdadeira fé, isso fica para estudo de vocês. Eu conheço um bispo em Atenas, na região de Paline, que ainda mantém a fé dos Santos Padres e é sucessor de Dionísio. Outros eu já não posso colocar o mão no fogo, mas um bispo, eu tenho certeza que até hoje ocupa a sé de Dionísio. Grande amigo meu, pessoal inclusive, que me ajudou em grandes tristezas e batalhas espirituais. Mas nós podemos, antes de falar de Hierônimos de Egina, podemos falar de mais outro Dionísio. Dionísio de Zaquinfos, por exemplo, que também foi um grande santo da região de Egina, também entre os gregos. Dionísio de Zaquinfos é um santo nosso, da nossa geração. Quando Hierônimos chegou, ele tinha escolheu Egina para morar, porque ele era grande devoto de 2 grandes santos que já haviam sido contemporâneos antes dele, por isso ele sentiu muita paz naquela cidade e amor disso. Vamos viver aqui também. Viver aqui onde tem as relíquias de São Dionísio de Zaquinfos e nectários de Egina. São Dionísio de Zaquinfos colocou tanto o evangelho de hoje em prática. Essas pessoas eram tão diferentes de nós, nos envergonham tanto em relação ao nosso caráter, que São Dionísio de Zaquinfos narra-se que, certa vez, em Egina, onde ele morava, onde deixou conventos, deixou monges e tudo, era um grande asceta, era bispo, ele chegou e certo homem bateu em sua porta, em sua casa episcopal, e ele logo ativou o evangelho. Bem, qualquer pessoa que bate a minha porta, sendo homem ou mau, não se pode negar, se tem que abrir, porque isso no mínimo é Cristo. No mínimo é Cristo. Bateu em nossa porta, pode ser mau, bandido, fedido, nu, estuprador, seja o que for. Nós temos que, pelo menos, ver o que é que Deus está nos colocando. Se depois a pessoa vai nos matar, cada um que se defenda. Mas então abrimos a porta e vemos, porque é a visita de Deus. Quem é que bate na porta de um cristão? Deus. Se ele pensa 24 horas em Deus, quem bate na porta dele é Deus. Ou será que ele pensa que é o inimigo, o assaltante, o ladrão? Isso é o rei do demônio, que sempre está tenso e pensando, o demônio baterá, e não sei, enfim. Veja um exemplo dessas pessoas. Ao abrir a porta, ele percebeu que, na hora, viu que era alguém que estava em fuga, discerniu que era alguém que ou estava sendo perseguido por uma coisa ou uma coisa ruim. E percebeu que o homem estava um pouco ensanguentado na face e que pela feição e a atenção do ambiente, ele percebeu que era alguém que estava em fuga. Abriu a porta e disse, entra, rápido. E acolheu rápido o homem e sabia que a primeira caridade que ele tinha que fazer era esconder o homem naquele mesmo momento, porque estava em perseguição. Era um fugitivo. E claro, como um cristão, ele deu a caridade, mas também não é um tolo. Nós cristãos fazemos caridade como idiotas. Então ele passou e sentou o homem, deu ele um pouco de água para se acalmar, um pouco de comida, fez um curativo, limpava, cuidava, e disse, então, qual o motivo da sua fuga? O que aconteceu? E o homem foi sincero com ele e disse, estou fugindo da polícia. Eu assassinei uma pessoa e consegui escapar da polícia, eles estão me perseguindo durante aquilo que é a minha pena que eu tenho que cumprir, eu escapei e dei um jeito de lutar, agredir os policiais, enfim,
e consegui chegar aqui, você me acolheu, eu vou ser sincero. E São Dionísio, diz Aquinfos, começou então a averiguar um pouco mais, tentando agora cuidar da alma desse homem. Mas o que aconteceu? Qual o motivo você acionou esse homem? E qual era o nome dele? Obviamente temos que entender que Egina é uma cidade pequena, muito menor do que até Lusiânia é, um vilarejo. E naquele momento, o assassino disse o nome da pessoa que ele havia matado. E São Dionísio percebeu que teve naquele momento a noção de que ele estava se referindo ao seu falecido irmão, que há pouco havia sido assassinado. E então São Dionísio não revelou a ele essa sua identidade, que ele era o irmão, mas mais ainda, foi cuidar dele e disse, está tranquilo, não se preocupe, fica aqui, eu vou lhe proteger, ninguém vai te capturar, vou cuidar de você, fica aqui o quanto você precisar até que essa notícia se dissipe. E cuidou dele, deu comida, deu água, o alimentou, e no momento oportuno, utilizou de seu poder eclesiástico, de sua astúcia, para fazer com que esse homem escapasse e fosse para outra região no qual ele vivesse em liberdade. Esse é o nível do que nós estamos falando, que é possível que se viva dentro do cristianismo. Estamos falando não de alguém, um apóstolo dentro do primeiro século, estamos falando de alguém próximo aqui, na nossa linha do tempo. Depois São Macário Grande era conhecido Deus na terra pelos seus próprios discípulos, não porque ele realizava os milagres que realizava, era assim um taumaturgo, um Staretz, um grande ancião, Abba Macário do Egito, sim, ressuscitou os mortos, com certeza, basta que alguém leia a sua biografia e verá que ressuscitar o morto para ele era como dizer, levanta, dizer para surge uma fonte de água no meio do deserto, era como, não sei, um estalo, um piscar de olhos, tudo para ele era fácil fazer. Era um homem que Deus morava dentro dele. Mas ele não era aclamado com o título de homem, olha Deus na terra. Não era por causa dos milagres. Era por onde da virtude que ele adquiriu. De onde é que ele viu, os monges perceberam onde tinha alguém pecando. Esses monges foram se dando conta de que Macário corria e escondia e encobria, cobria. Esse é o objetivo de nós, pais espirituais, usarmos o rácio. Todos os nossos pecados, nossos filhos espirituais que são pendurados na nossa estola, nós sempre e para sempre esconderemos diante daquilo que é o nosso rácio, para que nunca o diabo possa ficar infernizando nossas consciências no juízo final, no último dia, tentando-nos para dizer, o rácio é aquele que protege as ovelhas. E no bispo nós estamos sob o rácio de tudo, todos nós estamos sob o rácio de nosso bispo, sob o unofóreo, sob o véu protetor de nosso maior pai espiritual, que sempre é o bispo em cada igreja local. Mas depois isso vai vamos dizer, os elementos de cada diocese, que são toda a igreja local, a igreja não é dividida de maneira alguma em partes, mas digamos assim, as igrejas locais, mesmo em suas paróquias, elas também têm os seus protetores, os seus pais espirituais que encobrem os pecados. Então Macário Grande, a sua maior característica diz, eis aí Deus andando sobre a terra, porque a misericórdia de Macário, essa virtude era tão poderosa nele, que onde quer que ele visse um pecador, um monstro, seja o que fosse, o primeiro movimento era encobrir esse pecado para que ninguém soubesse. E ele mesmo não significava nada para ele, nada do pecado dos outros, era tão puro, ele adquiriu a perfeição da pureza, como nós vimos na homilia domingo passado sobre João Teólogo. Um homem que adquiriu pureza de coração, ele não tem nem que ele queira, ele não consegue mais ver os pecados dos outros, nem as faltas dos outros, porque ele adquiriu alto nível de pureza, e é que ele já tem os pecados dele, já são demais para serem tema de preocupação, ele não tem tempo, ele adquiriu um coração puro, como Deus, que não tendo pecado, tampouco está aí procurando pecados em nós. A Deus não lhe apraz que a morte do pecador, mas que arrependa-se e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós vemos São Dionísio de Aquinfos, São Macário Grande e, claro, nosso santo Abbé Hierônimo de Egina. Um dos fundadores do nosso monastério, por tabela, uma vez que, junto com o Elder José, deu a bênção para que nosso padre Panteleimon fosse fortalecido e deu, atual nosso abade que ele está vivo, a Isaac Adonax, antigo seminarista, aluno de primeiro calibre do santo seminário da Santa Cruz, Holy Cross, em Brookline, era um discípulo de Abbé Hieronymus, tinha muita intimidade com ele e havia ido pedir a bênção para que pudesse, obviamente, seguir para o Monte Athos. Nosso atual abade, Isaac.
E Abirônimos, naquele momento, na verdade, disse, olhando nos olhos de Abisaque, que o amava muito, o aluno João Adonax, e disse a ele, esse jovem, porque na verdade não podia dizer um abade, um homem de 20 e poucos anos de idade, este aqui é suficiente para a sua salvação, você deve segui-lo até o fim. Então podemos dizer que até hoje o abade que nós temos, claro, depois que Padre Pantaleão morreu, o sucessor como na abadia foi nosso Abisaque, mas sempre foi um grande membro, fundador do monastério, com todo tipo de prestação de serviços. E, portanto, esse é um dos momentos épicos da história do monastério, onde nosso Abbe Hierônimos de Egina facilitou a fundação, deu a bênção, ajudou a instruir os monges através de Padre Pantaleão, que constantemente visitava ele, ano após ano, pedindo instruções. Então, podemos dizer que os monges do monastério de Boston são netos espirituais de Abbe Hierônimos de Egina. Como era a vida desse homem? Esse homem conseguiu combinar em si as duas maiores façanhas. Sem prejudicar a Ezequiel, para aqueles que constantemente nos importunam dizendo, para viver todas essas maravilhas, a única coisa que nos deve importar é a deificação, portanto no mundo somos como mortos. Não! Abbe Hierônimos mostrou e provou que mesmo sendo exicasta, por assim dizer, o homem que guardava a quietude como profissão número 1 de espiritualidade, não dividia o dia todo e está parado como uma pedra. Ainda que ele passasse 14 horas, talvez, parado como uma pedra, rezando, as outras horas do dia, enquanto havia luz do sol, ele incessantemente saía pela manhã e voltava à noite, celebrando todo tipo de caridade, esmola, doações, curas, milagres a toda a população de Egina. Combinando as duas grandes façanhas. O homem que até disse na velhice, se eu soubesse a doçura da Ezequiel na minha juventude, me arrependo agora de ter até construído as igrejas que construí. Porque se eu soubesse desde a juventude a doçura que existe por trás da Ezequiel, eu não teria desperdiçado a minha juventude, nem mesmo construindo igrejas. Para alguém que se arrependa disso, imagine o nível de oração que esse homem tinha, de concentração, de esvaziamento de pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, é um homem que, como Santo Antônio o Grande dizia, nossa salvação jaz no próximo. E, portanto, consolava as pessoas de uma maneira ímpar. E, como eu acabei de postar no nosso grupo, uma foto raríssima que nosso metropolita, ano passado, me concedeu de sua coleção pessoal, uma das poucas fotos que vemos Abbe Hierônimos rindo. Todas as suas fotos estão de cara fechada e tudo, mas não mesmo pela biografia, que ele era um homem bastante dócil, de ternura, que alguém que às vezes, quando o demônio colocava nas pessoas o ódio contra ele, e ele dizia bom dia em uma tenda, em uma loja, em uma mercearia, a pessoa endemoniada que estava, o demônio queria testá-lo através de um próximo, de uma pessoa, testar a paciência dele, e a pessoa talvez não respondia, ou respondia com más palavras. Como outra vez que ele subiu no bote, para poder atravessar para a margem para Atenas, e de repente o próprio funcionário o tratou muito mal naquele dia. E ele ficou pensando em sua quão tão puro ela era, de misericórdia para os inimigos, podemos dizer. Ele ficou pensando, o que será que eu fiz que ofendi o bilheteiro? O que será que eu fiz com o cobrador? Que talvez ele... E no outro dia ele rezou a noite inteira, pedindo a Deus força, que perdoasse ele se ele tivesse ofendido aquele bilheteiro, e que ele pudesse ver alguma maneira de agradá-lo. Na outra vez que ele foi pegar o bote, o próprio cobrador estava em prantos, e correu ele dizendo, olha, perdoe eu, aquele dia que eu lhe tratei mal, minha mãe teve um sonho, no qual ela sofreu a noite inteira e depois me narrou que eu havia ofendido um grande servo de Deus. Ou seja, a preocupação de Abbe Hierônimos era tanto em amar os inimigos, mesmo sem ter culpa, que Deus sempre o consolava, protegendo e intercedendo diante dele e diante do povo local. Para ele era um martírio saber que ele talvez tivesse ofendido alguém, querendo ou sem querer. E até quando ele mostrava os filhos duramente, que era rígido, era estritíssimo com os seus filhos espirituais, tratava-os em grande rigor, ao mesmo tempo, depois de dar a obediência, pensava, minha querida, meu querido, desculpe se eu tive que ser muito duro, mas veja, é para o seu próprio bem, porque no coração dele não tinha espaço para imaginar-se que ele não guardava mágoas, mas que talvez ele estivesse causando mágoas em alguém.
um exemplo clínico, apostólico no próprio século XX. Qual foi o ano de falecimento do Rabi Hieronymus? 1966. Morreu no meu ano, o senhor de Xangai morreu. Próximo de não há nem 100 anos. Estamos há 40 e poucos anos de sua morte, 50 anos de sua morte. Então isso significa que, mesmo há 50 anos atrás, nós vimos pessoas que viveram à risca todos esses mandamentos que Deus nos dá, no que diz respeito à lei da misericórdia, da compaixão, que são sobrenaturais, acima das leis da natureza, de ao menos dizer, faço o bem que eu quero e não vou retribuir com o mal aquilo que eu recebi, porque eu também não quero. Isso, por mais que para nós é uma lei da nossa consciência, em respeito à lei científica das coisas criadas, vemos que isso não é um acaso, isso vem da parcela divina na qual somos constituídos, imagem e semelhança de Deus. Mas agora o nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo nos pediu algo a mais. Ele mesmo deu o exemplo como foi um general que ficou mandando de um palanque. Ei, guerreiem, lutem, morram. Ele mesmo foi à frente no campo de batalha, venceu a guerra, dividiu gratuitamente os espólios conosco e nos deu o exemplo de que é possível, sendo ele Deus e homem uma vez. E a prova de que quem se energiza, se empodera, se deifica com o seu corpo e sanguificantes, é totalmente real esse poder? Que é só uma questão de volição, como nos ensinava Rabi Hieronymus. O problema do homem é a volição. A mutabilidade é muito grande. O homem é capaz de mudar como a luz. Do dia para a noite o homem muda. E isso é a tragédia do homem. E por isso que os padres siriacos sempre chamavam essa capacidade de mudar de aberração. Então, onde há vontade livre, ou seja, o livre-arbítrio, e a falta de negação dessa própria vontade, os padres siriacos, e Rabi Hieronymus lia constantemente Abba Isaac o Sírio, eles tinham como essa conclusão. Onde há o livre-arbítrio, onde há razão, obviamente há livre-arbítrio, é verdade. Todo ser racional tem por tabela dizer que ele tem livre vontade. Mas onde há os dois juntos, onde há o primeiro, naturalmente há o segundo. E a soma dos dois é a aberração. Mas onde falta o segundo, ou seja, o livre-arbítrio, o terceiro, a aberração, é contida como um freio. E isso Rabi Hieronymus levou a sua vida de uma maneira ímpar, ensinando-nos que basta-se que você se concentre de sua vontade, na sua capacidade volitiva de cumprir os mandamentos. Reze a Deus. Como ele dizia, literalmente, passe um telefonema a Deus. Peça ao seu pai espiritual que diz que nosso papel é esse. Ele disca algum número e ele vai discar para o céu. Esse é o papel do pai espiritual. Mas o filho tem que pegar também o telefone e ele dizer o que ele quer a Deus. Nós temos o poder de, como pai espiritual, de fazer a ligação. Como dizia várias propagandas de disque entrega, hoje em dia, com tantos outros deliveries que nós temos, basta discar, digamos, entregou. A mesma coisa em relação à nossa vida cristã. Nosso delivery são a igreja e o pai espiritual. Nós discamos. Depois nós temos que passar o telefone para que a pessoa mesma possa falar com Deus. Então a pessoa também tem que orar. Não basta que o pai espiritual também possa orar. Todos temos que participar da sinergia. E quando algo de errado acontece conosco, não há problema, confessemos. Peçamos força novamente a Cristo, que está pronto a nos reconciliar e nos levantar com empoderamento. Como dizia Rabi Hieronymus, clame a Deus do fundo da tua alma. Oh meu Deus, eu te abandonei, não abandones a mim. Vem e busca no redil tua ovelha perdida. Esta oração, quantas vezes Rabi Hieronymus só de orá-la, já começava em lágrimas a derramar a compulsão. Bastava que ele estivesse diante do ícone da Theotokos, ele já soluçava como um menino de lágrimas, tanto a amava. E creio que todas essas narrações são suficientes para dar um entender de quem é o Rabi Hieronymus. Para isso temos a biografia, aí disponível em espanhol. Se alguém escuta no vídeo e não tem acesso, mande uma mensagem e escreva no e-mail, mande um e-mail, uma missão, e nós podemos enviar por e-mail o livro. Os que escutam sermões estão no grupo do Telegram, está aí, mais uma vez postada a biografia de Rabi Hieronymus. É imprescindível para entender e discernir questões do novo calendário, velho calendário, ecumenismo, como esse homem, com todos os dons do Espírito Santo que tinha, de ver e ler os pensamentos das pessoas como por um livro. O maior dom de Rabi Hieronymus, talvez, junto com a misericórdia, era o da clarividência e a profecia. Prever acontecimentos, e as pessoas chegavam a ele e não precisavam muito falar para confessar.
Ele mesmo chegava e a pessoa sentava e ele ajudava a pessoa a sair desse constrangimento. Que às vezes nós temos dificuldade de dizer o que nós cremos porque é duro, é vergonhoso. Mas ele mesmo, já sabendo dos pecados e tendo ido dos corações, ajudava as pessoas e por isso foi um grande confessor, outra grande qualidade. Por ter tido o dom de ler os corações. E também acumulou a profecia, que quando alguém era um pecador não arrependido, ele também desmascarava a pessoa publicamente na hora, e isso ao menos fazia com que a pessoa, como será que ele sabe disso? E em lágrimas procurava o arrependimento, tendo em vista o seu poder, que já não era um poder daqui, mas um poder do alto. E em relação ao ecumenismo, com todos esses dons de clarividência e todos esses prodígios, qual é o bispo ao qual Averônios morreu? Aqui, finalizando o sermão, hoje, descaradamente, a igreja grega vai dizer que ele morreu em comunhão com ela. Mentira! Averônios, como diz sobre ele, rechaçou em carta a metrópolis grega ao qual ele fazia parte, quando o metropolita exigiu que ele celebrasse ofícios comemorantes, segundo as festas móveis da igreja fixas, segundo o calendário gregoriano, ele escreveu: desculpe-me, mas a partir de agora estou rompendo contigo, dou meu testemunho que não creio que o calendário seja de Deus, isso me parece mais uma obra de Deus para dividir a igreja, e eu prefiro ficar com o antigo. Tudo que é antigo é mais bonito e eu gosto de ser antigo e ficarei com o antigo. Foi assim que ele respondeu de maneira simples e objetiva. O antigo é mais bonito, eu prefiro o antigo, eu quero ficar contigo. O que é novo eu não gosto, é moderno, eu prefiro o que é antigo. É mais belo, tem mais coerência, e creio que Deus está mais presente nas coisas antigas que nas modernas. E então ele foi, escreveu uma carta, pediu que fosse assinada e enviasse ao metropolita, e se desligou oficialmente, e quebrou a comunhão eucarística com a igreja grega. E ele foi então pedir homofóreo a arcebispo Ausêntios, também grande hierarca responsável pela fundação de nossa diocese e metropolia em Boston e em Toronto. Portanto, vejo que os santos estão todos ligados, e para a face de Vladica Ausêntios, que é odiado pelos GOP, Averônios, que era clarividente, quando estava no seu último dia de vida, Vladica Ausêntios foi lá para poder realizar nele os ofícios pré-funerais, pré-fúnebres, perdão, e então, quando Averônios olhou, já com muita dor, pneumonia avançada, câncer do pulmão, olhou aquela face e disse: que esse que acabou de vir? Disse: Vladica Ausêntios. Ele: sim. Que estranho. Me parecia com a face do profeta Daniel. Tal era o nível de conhecimento. Podemos perguntar, mas da onde é que Averônios viu a face do profeta Daniel? Podem imaginar onde é que a mente desse homem andava e perambulava nos mistérios que Deus a ele quis revelar. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, pensamos a Averônios de Egina, que nos dê a graça do arrependimento, a diversão de nossos pecados, o temor de Deus. Ao orar a foto de Averônios, como sempre Vladica Gregório de Boston comenta comigo: padre, aí nas próprias kits no corredor, você tem a foto de Averônios, e o meu sentimento quando eu venho visitar o Brasil, olho essa foto como no monastério, automaticamente não consigo nem olhar. Tenho que baixar a cabeça, passar por isso que eu dou rápido, no monastério também, porque me causa temor por aquilo que são os meus pecados. Eu digo: muito bem-vindo ao time, comparto o mesmo sentimento. Realmente, às vezes, dá vontade até de virar o quadro, mas obviamente não faremos isso. É bom que ele sempre esteja nos lembrando de quanto nós temos esse bom temor. Não é o medo de Deus, é o medo de perder a relação para Deus para sempre, devido a nossas terríveis misérias e tristezas que são inevitáveis. Todo homem pode fugir, mas ele chegará a paixões, a misérias, a tristezas, e aí ele terá que lutar. Mas fugir disso é impossível. Portanto, a exemplo desses grandes santos, São Dionísio Areopagita, Averônios, que ambos contemplativos para além da razão, na exequia e na teoria e revelação divinas, nos dão um só ensinamento. Se unirmos as duas vidas fundidas de Dionísio Areopagita e Averônios, um na igreja primitiva e outro aqui na igreja, digamos assim, atual, de propósito, Deus fez com que Averônios falecesse nesse dia 3 de outubro. Segundo o calendário, nós estamos no dia 3 de outubro. Para mostrar que a teoria, a visão divina dos primeiros séculos está presente da mesma maneira também no primeiro século. Dionísio Areopagita contemplando o terceiro céu no primeiro século e Averônios contemplando também as moradas celestiais, as abadias dos veneráveis monges, das virgens, dos mártires, dos profetas
também aqui, no que diz respeito ao século XX, o século de maior provação para todo cristão ortodoxo, que fez muitos se perderem, mas também faz com que muitos cheguem à revelação da verdade. Que nós, Senhor Deus, Salvador de Justiça, façamos dignos de, pelas orações de Abironos e de São Dionísio, sempre crescermos de degrau em degrau na lei da compaixão e misericórdia, para que tenhamos uma recompensa já nesta vida com o consolo de Deus e na vida futura a recompensa do reino. Amém. Amém.